Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje vamos mergulhar com profundidade e com autoridade espiritual no Salmo 6. E eu já declaro, com base na palavra, que este não é um momento de confusão, é um momento de alinhamento. Não é um momento de medo, é um momento de fé. Não é um momento de dúvida, é um momento de decreto, porque a nossa base não é opinião, é escritura. A nossa base é está escrito. Abra o seu coração e, enquanto você ouve esta oração com exposição bíblica, permita que a palavra faça aquilo que ela sempre faz quando é recebida com fé. Ela ilumina, corrige, fortalece, cura, restaura, protege e estabelece vitória. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Então eu declaro, enquanto você ouve, a fé se levanta. Enquanto a fé se levanta, o medo perde espaço. Enquanto o medo perde espaço, o nome de Jesus é exaltado. E onde Jesus é exaltado, todo joelho se dobra e toda oposição se rende, porque está escrito em Filipenses 2:10-11, que ao nome de Jesus se dobra todo joelho e toda língua confessa que Ele é Senhor. Hoje o nosso tema é o Salmo 6, um dos chamados Salmos penitenciais. Mas entender com claro, penitência bíblica não é especificada. Arrependimento bíblico não é humilhação sem esperança. Arrependimento bíblico é voltar-se para Deus e alinhar-se ao que Ele diz. E quando uma pessoa se alinha com Deus, ela se posiciona debaixo de promessas. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então, eu já declaro no início, a purificação, a recomeço, a restauração, a cura, a livramento e a avanço no nome de Jesus. Agora vamos ao texto. Salmo 6 começa assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Salmo 6:1. Davi está falando com Deus com reverência e com entendimento espiritual. Ele sabe que o Senhor corrige, mas ele clama para que essa correção não venha como juízo destrutivo. Aqui é fundamental entender o caráter de Deus. Está escrito que o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6. A disciplina do Senhor não é para aniquilar, é para alinhar. Não é para destruir, é para formar. Não é para apagar, é para amadurecer. E isso é muito importante, porque tem gente que confunde confronto de Deus com abandono de Deus. Mas Deus não abandone os seus. Está escrito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Então, se hoje há ajuste, esse ajuste é prova de paternidade. Deus é Pai, e Pai de verdade conduz o Filho ao destino. E eu oro agora com autoridade a primeira oração de ativação. Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme Salmo 6:1 e conforme Hebreus 12:6, nós reconhecemos a tua paternidade e nós declaramos: a correção do Senhor não nos derrubamos, nos levantamos, não nos paralisa, nos direciona, não nos confundimos, nos esclarecemos. Pai, em nome de Jesus, remova toda voz de acusação que tenta transformar a disciplina em específicas. Porque está escrito: agora, pois, já não há comentários, há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Eu declaro que a mente desta pessoa está guardada, que o coração está estabilizado e que ela recebe a tua correção como ferramenta de avanço e não como sentença. Em nome de Jesus, amém. Davi continua: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Salmo 6:2. Nota: Davi não faz teatro. Ele expõe a necessidade e aponta para o único lugar de resposta. Sara-me, Senhor. E aqui entra uma verdade central: Deus é Deus que cura.
Ele se revela como Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. E a cura que Deus libera não é limitado. Ela alcança corpo, alma e espírito. Está escrito: Amado, desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3,6 João 1, 2. Então, quando o Salmo 6 fala de ossos abalados, não é apenas metáfora, é linguagem de totalidade, de estrutura, de sustentação. Deus toca a estrutura. E aqui eu declaro uma segunda oração de ativação, com base em Salmo 6, 2, Êxodo 15, 26 e Isaías 53, 5. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentados diante de você toda deficiência. E nós declaramos: o Senhor é o Deus que sara. Está escrito em Isaías 53, 5, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu decreto cura agora. Cura no corpo, cura nos ossos, cura no sangue, cura nos órgãos, cura nas células. Cura não que é visto e não que não é visto. Cura naquilo que os exames detectaram e naquilo que ainda não foi detectado. Eu declaro que toda enfermidade perde direito de permanência, porque Jesus pagou o preço e a palavra não falha. Está escrito também: Ele invejou a sua palavra e o sarou. Salmo 107, 20. Então envie, Senhor, a tua palavra sobre esta casa, sobre este quarto, sobre este ambiente e manifestação cura. Em nome de Jesus. Amém. Davi prossegue: Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Salmo 6:3. Aqui existe uma lição espiritual. A fé bíblica não é silêncio sobre a batalha, é direção correta no meio dela. Davi não está falando para o vazio, ele fala para Deus. Ele não consulta ídolos, ele clama ao Senhor. E esse até quando não é rebeldia, é insistência de quem conhece o caráter de Deus e sabe que Deus responde. E nós vemos isso em toda a Escritura. Abacuque pergunta, conversa e depois declara: o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Jó, no seu processo, declara: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. E Jesus, no ápice do cumprimento profético, mostra que até a dor pode ser conduzido pela palavra, porque está escrito Salmo 22:1 e cumprimento em Mateus 27:46. Mas o final é vitória, porque ele ressuscita. O ponto aqui é: a alma pode se agitar, mas a fé governa. Quem governa não é a sensação, quem governa é a palavra. E eu ativo agora uma oração sobre a alma com base em Salmo 6:3, Salmo 42:11 e João 14:27. Está escrito no Salmo 42:11: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Está escrito em João 14:27 que Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro paz de Cristo sobre a alma desta pessoa. Eu declaro que a mente é submetida à verdade. Eu declaro que o coração se curva à paz do céu. E eu declaro Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Guarda agora, Senhor. Realinha emoções, fortalece decisões, traz clareza. Em nome de Jesus, amém. Agora Davi diz: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Salmo 6:4. Observe o fundamento do pedido. Não é mérito humano, é benignidade de Deus. A palavra benignidade aponta para o amor leal, para a misericórdia que sustenta a aliança. E nós, em Cristo, entendemos isso de modo ainda mais pleno. Está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Ou seja, a base do livramento é a espera de Deus, revelada de forma suprema na cruz. Então, quando você ora com o Salmo 6, você não ora tentando convencer Deus a ser bom. Você ora porque Deus já é bom e Ele já declarou isso. E aqui eu declaro uma oração de livramento e salvação.
com base em Salmos 6:4 e Colossenses 1:13-14. Está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1:13-14. Pai, em nome de Jesus, manifesta livramento. Livramento na alma, livramento na mente, livramento na casa, livramento nas decisões. Eu declaro que toda prisão invisível se rompe. Eu declaro que toda opressão perde base legal, porque o sangue de Jesus já localizou redenção. Volta-te, Senhor, no sentido da tua atenção manifesta, e visita este lar com sinais da tua espera. Em nome de Jesus, amém. Davi continua: pois na morte não há gravação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Salmo 6:5. Aqui não é uma doutrina sobre a eternidade em termos completos. Aqui é o clamor de quem entende que sua vida tem propósito. Glorificar a Deus entre os vivos, proclamar as obras do Senhor, testemunhar. Davi está dizendo: Senhor, preserva-me, porque eu existo para te exaltar. E isso se conecta diretamente com o que o Novo Testamento afirma: vós sois raça eleita, para proclamar as virtudes daquela que vos chamaram das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Ou seja, o povo de Deus existe para anunciar, existe para louvar, existe para testemunhar. Então, em nome de Jesus, eu declaro: você vai louvar ainda com mais intensidade. Você vai testemunhar ainda com mais clareza. Você vai proclamar ainda com mais autoridade. Porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Está escrito: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus não começa para abandonar, Ele começa para concluir. Davi então fala de lágrimas, de dor, de noites difíceis, mas nós vamos ler isso com maturidade e com governo espiritual. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Salmo 6:6. E ele diz: meus olhos estão consumidos de mágoa, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Salmo 6:7. Preste atenção, o Salmo não termina aí. Esse é um ponto de passagem, não é um endereço final. A Bíblia é realista, mas ela é vitoriosa. Ela descreve o vale, mas ela declara a saída. Ela mostra a pressão, mas revela o Deus que reina sobre a pressão. E aqui entra algo muito forte. Deus recolhe lágrimas e transforma processo em testemunho. Está escrito: tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56:8. As lágrimas não são desperdício, elas são semente em Deus quando uma pessoa permanece na aliança. Mas eu preciso afirmar com autoridade: o texto não está nos chamando para viver em tristeza, e sim para atravessar o processo até o lugar da resposta. Porque o próprio Davi, no final do Salmo 6, muda o tom de forma abrupta e poderosa. Isso é profético. Quando Deus responde, a atmosfera muda. Quando Deus se levanta, a oposição recua. Antes de chegar ao final do Salmo, quero conectar este ponto com 2 Coríntios 10:4-5. Está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar cativo todo pensamento à orientação de Cristo. Por quê? Porque em momentos de pressão, os pensamentos tentam governar. Mas quem governa é Cristo, e nós governamos com a palavra. Então agora eu oro com você e eu declaro: pensamentos não governam, a palavra governa. Sensações não governam, a verdade governa. O nome de Jesus governa. Oração de ativação. Senhor, em nome de Jesus, conforme 2 Coríntios 10:4-5, eu declaro a destruição de fortalezas mentais. Toda fortaleza de medo, toda fortaleza de dúvida, toda fortaleza de acusação, toda fortaleza de confusão, cai por terra agora.
Eu levo cativo todo pensamento à adesão de Cristo. E eu declaro Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Que haja paz perfeita e firmeza de propósito. Em nome de Jesus, amém. Agora, nós vemos o ponto de virada, e aqui está a chave do Salmo 6. Davi declara: Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Salmo 6:8. Olha que mudança, ele estava clamando, e agora ele está ordenando. Ele estava pedindo, e agora ele está decretando. Por quê? Porque ele afirma: o Senhor ouviu. Isso é fundamento de autoridade. Quem sabe que foi ouvido, ora diferente e fala diferente. E o Salmo continua: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Salmo 6:9. E então, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Salmo 6:10. Perceba, a vitória aqui não nasce de um sentimento, ela nasceu de uma verdade. O Senhor ouviu. E nós precisamos entender o que o Novo Testamento diz sobre isso, porque a Escritura interpreta a Escritura. Está escrito: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições. 1 João 5:14-15. Então, quando você ora com base bíblica, você ora segundo a vontade. E quando você ora segundo a vontade, você tem confiança de que Ele ouve. E quando você sabe que Ele ouve, você começa a falar com autoridade. Então agora, eu vou conduzir você nessa virada espiritual do Salmo 6. Você não vai terminar este momento como começou, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de direção. Está escrito: Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14:33. E essa paz aqui não é passividade, é governador. A paz de Cristo é uma paz que reina. Agora receba esta oração forte baseada em Salmo 6, 8, 10 e também em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, eu declaro: apartem-se. Tudo que pratica iniquidade, tudo que tenta contaminar, tudo que tenta roubar a presença de Deus, eu digo: apartem-se agora. Eu declaro que toda influência dedicada à santidade perde acesso, perde voz, perde espaço. Eu declaro que o Senhor ouviu a voz do clamor. Declaro que o Senhor acolhe a oração feita em fé. E eu declaro que toda oposição cai por terra, porque está escrito em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Não prospera contra a tua casa, não prospera contra a tua família, não prospera contra a tua saúde, não prospera contra a tua vida espiritual, não prospera contra o teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero aprofundar a exposição com contexto e conexões. O Salmo 6 é atribuído a Davi e ele se apresenta como um homem que conhece Deus de forma pessoal. Ele sabe que Deus é santo, ele sabe que Deus corrige, ele sabe que Deus cura e ele sabe que Deus ouve. Essa é a jornada do Salmo. Santidade, correção, cura e resposta. E isso se encaixa perfeitamente na narrativa bíblica maior. Deus chama um povo, corrige um povo, cura um povo e envia esse povo para testemunhar. Veja como isso ecoa em Salmo 34:17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E também em Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nota, o texto não diz que o justo não passa por lutas. Diz que o Senhor o livra de todos. Essa é a nossa base. Por isso, o tom aqui é de vitória, não porque ignoramos a realidade, mas porque reconhecemos a soberania de Deus sobre a realidade.
E agora, em nome de Jesus, eu vou liberar declarações bíblicas que ativam a fé e estabelecem proteção, conectando salmos, profetas, evangelhos e cartas, porque a palavra é uma só, e o autor é o Espírito Santo. Declaração 1. Proteção espiritual. Está escrito em Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Então eu declaro, você mora no esconderijo. Declaro que sua casa é refúgio. Eu declaro que o medo não governa essa atmosfera. Eu declaro que há cobertura do Altíssimo sobre você. Oração de ativação. Senhor, conforme Salmo 91, 10, 11, nenhum mal te acontecerá, porque aos seus anjos darão ordens a teu respeito. Eu peço e declaro proteção angelical. Que haja livramento em deslocamentos, livramento em decisões, livramento em conversas, livramento em ambientes. Guarda o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Declaração 2, restauração de forças. Está escrito em Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu declaro renovação. Eu declaro que o Senhor renova sua energia espiritual, sua clareza mental, sua disposição para buscar a Deus. Eu declaro que a presença do Senhor te fortalece. Oração de ativação. Senhor, conforme Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a sua força. Eu declaro uma alegria santa, uma alegria de salvação, uma alegria que não depende de circunstâncias, mas depende da tua presença. Enche esta pessoa com alegria espiritual. Em nome de Jesus, amém. Declaração 3. Cura e alinhamento. Está escrito em Tiago 5, 14, 15, que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Eu declaro que o Senhor levanta. Eu declaro que o Senhor toca. Eu declaro que o Senhor restaura. Oração de ativação. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro este corpo como templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. E eu declaro que tudo o que é contrário ao teu propósito sai agora. Eu declaro cura e ordem divina. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você perceba uma nuance poderosa do Salmo 6. Davi não está pedindo apenas para Deus resolver um problema. Ele está buscando a face de Deus. Ele diz, volta-te, Senhor. Salmo 6:4. Isso é linguagem de presença manifesta, e essa é uma enorme diferença na vida espiritual. Há quem busque a mão de Deus, mas há quem busque o rosto de Deus. Está escrito em Salmo 27:8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E quando você busca a presença, você recebe direção, recebe paz, recebe governo, recebe autoridade. E aqui eu libero uma oração de presença, com base em Salmo 27:8, Êxodo 33:14 e Mateus 28:20. Está escrito, a minha presença irá contigo. Êxodo 33:14. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Senhor, eu declaro presença manifesta agora. Não apenas conhecimento intelectual, presença, mas que muda a atmosfera. Visite este ambiente, enche este lugar com temor santo, que haja verdade de pecado para arrependimento e libertação de promessa para avanço. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos voltar ao final do Salmo 6, porque ele é um modelo de como encerrar uma guerra espiritual, com a certeza de que Deus pegou e com a ordem de retirada contra a iniquidade. Apartai-vos de mim. Salmo 6:8. Existe um momento em que a oração deixa de ser apenas súplica e se torna comando baseado na palavra. Isso não é arrogância, é autoridade delegada. Jesus disse, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10:19. A autoridade é bíblica, a autoridade é responsabilidade. A autoridade é exercida com humildade diante de Deus e com firmeza diante do mal.
Então, em nome de Jesus, eu vou guiá-lo em comandos espirituais baseados na Escritura e você concorda com fé. Eu declaro: apartem-se as obras das trevas, porque está escrito: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponíveis para a carne. Romanos 13:14. Eu declaro que o Espírito Santo gera disciplina e santidade. Eu declaro que cadeias caem e hábitos contrários ao céu perdem força. Eu declaro que há libertação real, porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Eu declaro: apartem-se as acusações e mentiras, porque está escrito em Apocalipse 12:10 que o acusador foi lançado fora. Está escrito em João 8:44 que o diabo é pai da mentira, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então a verdade governa. Eu declaro mente cativa para Cristo. Eu declaro: apartem-se enfermidades e opressões, porque está escrito em Atos 10:38 que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Então eu declaro cura e liberdade. Eu declaro: apartem-se contentas e divisões na casa, porque está escrito: bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9. E está escrito em Colossenses 3:15: seja a paz de Cristo o julgado em seu coração. Eu declaro reconciliação, mansidão e sabedoria. Eu declaro palavras curadas e alianças restauradas. Agora eu quero conectar o Salmo 6 com a obra de Cristo, porque é isso que sela a nossa autoridade. Davi clama por misericórdia. Cristo é a misericórdia encarnada. Davi pede cura. Cristo é o médico dos médicos. Davi pede livramento. Cristo é o libertador. E mais, o Salmo 6 fala de disciplina e correção. Cristo recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz. Está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5. Então, quando você não ora tentando merecer resposta. Você agora está em aliança com o sangue de Jesus. E aqui eu oro com base em Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confidencialmente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, nós nos achamos com confiança, não com presunção, mas com fé. Nós pedimos misericórdia e graça. Socorre agora. Socorre com direção. Socorre com intervenção. Socorre com portas abertas. Socorre com cura. Socorre com paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora, quero que você entenda também o lugar do arrependimento no Salmo 6. Ele é um salmo de retorno. E retorno é chave para a restauração. O povo de Deus sempre venceu quando voltou. Está escrito: se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Isso é governo espiritual, humildade, oração, busca e conversão. E Deus responde com ouvir, perdoar e sarar. Note a ordem: Deus ouve, Deus perdoa, Deus sara. Isso ecoa exatamente o Salmo 6. O Senhor ouviu, acolheu a minha oração. Salmo 6:9. Então eu faço agora uma oração de alinhamento e arrependimento vitorioso, sem notícias, com fé na cruz. Senhor, em nome de Jesus, nós nos alinhamos contigo. Se há algo a ser ajustado, mostra com clareza e com amor, porque o teu Espírito convence. Está escrito que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Então, convença com luz, não com confusão. E nós declaramos: onde houver pecado, haverá confissão e perdão, conforme 1 João 1:9. Onde houver desvio, haverá retorno. Onde houver fraqueza, haverá fortalecimento. Em nome de Jesus. Amém.
Agora eu liberto uma série de declarações específicas, baseadas no Salmo 6 e em outros textos, para que você saia deste momento com uma coluna de escritura, sustentando sua caminhada. Eu declaro que você não está sozinho, porque está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Eu declaro que há provisão, direção e descanso em Deus. Eu declaro que sua oração é ouvida, porque está escrito: o Senhor ouviu a minha súplica. Salmo 6, 9. Eu declaro que há resposta chegando, e que a resposta virá do modo de Deus, no tempo de Deus, com a paz de Deus. Eu declaro que toda oposição recua, porque está escrito: resisti ao diabo e ele fugirá. Tiago 4, 7. Então eu digo: fuja agora, em nome de Jesus. Eu declaro que sua casa pertence ao Senhor, porque está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Eu declaro que o altar doméstico se levanta, que a palavra é honrada e que a presença de Deus enche o lar. Eu declaro que há cobertura espiritual, porque está escrito em Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então eu declaro: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito que é a palavra, plenamente do Evangelho da paz. Você está revestido, você está salvo, você está posicionado. Agora eu quero fazer uma oração prolongada de ativação do Salmo 6, versículo por versículo, modificando a exposição em declaração. E enquanto eu oro, concorda no Espírito. Senhor, conforme Salmo 6:1, nós te regularizamos como Deus Santo e Pai amoroso. Pedimos: corrige com amor, ajusta com sabedoria, conduz com graça. E nós declaramos que toda correção produzirá fruto de justiça, conforme Hebreus 12:11. Nós não resistimos ao teu cuidado, nós nos rendemos ao teu governo. Senhor, conforme Salmo 6:2, tem compaixão e libertação cura, e nós declaramos Êxodo 15:26. Tu és o Senhor que sara. Nós declaramos que o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer diagnóstico, conforme Hebreus 12:24. Nós declaramos que a cura é liberada como sinal do teu reino. Senhor, conforme Salmo 6:3, toca a alma, estabiliza a mente e fortalece o coração. E nós declaramos Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajuda e te sustento. Sustente-se agora, fortalece agora, ajuda agora. Senhor, conforme Salmo 6:4, volta-te e livra. E nós declaramos Salmo 121:7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua entrada. Guarda hoje, guarda esta semana, guarda este ciclo, guarda este caminho. Senhor, conforme Salmo 6:5, preserva para testemunho. E nós declaramos Salmo 118:17. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Então nós declaramos vida, propósito e testemunho. Nós declaramos que há história para contar, que há altar para levantar, que há gratidão para entregar. Senhor, conforme Salmo 6:7, onde houve pressão, libera renovo. Onde houve desgaste, libera restauração. E nós declaramos Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos consumidos. Eu declaro restituição. Eu declaro que o Senhor devolve tempo, devolve alegria, devolve fôlego, devolve direção, devolve oportunidades. Em nome de Jesus. Senhor, conforme Salmo 6:8-9, nós afirmamos com fé: o Senhor pegou. O Senhor acolhe. Ó Senhor, responda. E porque o Senhor responde, nós ordenamos: apartem-se as obras da iniquidade, apartem-se como setas malignas, apartem-se os ataques e opressões, porque está escrito em Salmo 66:3: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Tremendos são os teus feitos, Senhor, e diante do teu poder os inimigos se curvam. Senhor,
Conforme Salmos 6:10, nós declaramos que todo inimigo será envergonhado, porque a vergonha não é do teu povo, a honra é do teu nome. Está escrito em Romanos 10:11, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então eu declaro, você não ficará envergonhado, você será programado, você será salvo, você será direcionado. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu quero fechar este momento reforçando o centro do Salmo 6. Deus ouve, e porque Deus ouve, nós transmitimos confiança. A oração não é um ritual vazio, é uma chave espiritual, e a palavra nos dá garantia. Jesus disse em João 14:13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. E ele também disse em Marcos 11:24, tudo o que em oração pedirdes, crede que o recebereis e assim será convosco. Então nós não terminamos com interrogação, nós terminamos com verdade. Eu declaro sobre você uma vitória final baseada na palavra. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Números 6:24-26. E eu declaro que essa paz é paz que guarda, paz que estabelece, paz que dirige, em nome de Jesus. E eu encerro reafirmando, como Davi afirmou, com toda a autoridade espiritual e com todo o fundamento bíblico, o Senhor atendeu a sua súplica, o Senhor acolheu a sua oração. E aquilo que se levantava como oposição perde força agora, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus reina, e a palavra dele permanece para sempre. Amém.